Vamos para frente, vamos lá. Olha só, terminamos na letra E lá, já está resolvido, passei o gabarito, vem para cá. Poder de polícia. Poder de polícia talvez seja, entre os poderes, disparadamente, aquele que é a menina dos olhos das bancas examinadoras. Por quê? Porque tem um montão de informações, porque tem pegadinha, tem exceção para tudo quanto é lado, é fácil de induzir a erro. Então vamos por etapas. Primeira questão. Quando eu falo do poder de polícia, a base, o fundamento desse poder está lá no artigo 78 do Código Tributário Nacional. E veja, considera-se poder de polícia atividade de quem? Da administração pública. Que faz o quê? Limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança. Está vendo? Em razão de interesse público, não é interesse privado, concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, que é algo mais vago do que falar costumes ou bons costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do poder público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos. Essa é a base. Então, quando você fala do CTN, do artigo 78, você tem ali a estrutura pronta para edificar o poder de polícia. Já deixa grifado aí o 78, lembrando que ele fala de limitação, que ele fala de disciplina do quê? Fala de direito, interesse ou liberdade. Você não pode mais fazer o que bem quiser. Você não pode mais fazer o que bem entender. Por quê? Porque é uma questão bem fácil, bem simples. Ora, vivemos em sociedade, senão vira baderna, senão vira o caos. Eu tenho que limitar o exercício do seu direito, eu tenho que limitar o exercício que você tem quanto a um bem, quanto a uma atividade, vamos ter que impor restrições. Interesse próprio? Não. No interesse público, no interesse da coletividade. Fundamental lembrar disso e vou voltar nesse tema quando falarmos de serviços públicos, que inclusive é o nosso próximo assunto. O poder de polícia é sempre manifestado diante de uma restrição. O poder de polícia não é um cara muito bacana, entendeu? O poder de polícia ele não está aqui para ampliar, ele não está aqui para ser uma comodidade, uma utilidade, uma facilidade, nada disso. O poder de polícia ele vigora, produz os efeitos, sempre buscando uma restrição. Já que a vida em sociedade traz complexidades das mais diversas, vamos combinar então, eu vou restringindo todo esse campo, eu vou limitando toda essa esfera de atuação para que, num determinado momento, seja possível viver em paz na coletividade. Então é por isso que eu tenho que restringir a esfera de um em benefício dos outros? Sim, é só por isso. Já que não dá para deixar que cada um tenha a exata compreensão, o Estado vai, às vezes, dar um puxão de orelha aqui, um puxão de orelha ali e vai policiando. Tá bom. Se o poder de polícia é sempre uma restrição, não pode ter na afirmativa correta comodidade, utilidade, facilidade, praticidade, atividade ampliativa. Não. Poder de polícia é exatamente o oposto. Poder de polícia é uma restrição. Poder de polícia ele não está aqui para lhe ampliar e facilitar o seu dia a dia. Ele está aqui para falar, olha, se você fizer isso, eu vou te restringir. Vou, inclusive, se abusar, vou ter que aplicar a lei. Não vai ter boca. Tá bom. Ótimo. Exerce fiscalização e etc. Tá bom. Sabendo disso, quais são as diferenças entre a polícia administrativa e a polícia judiciária? Aí você vai deixar assim no seu caderno, polícia administrativa versus polícia judiciária. Coloca uma do lado da outra, deixa um X aqui ou diferente, né? Uma do lado da outra. Polícia administrativa, é aquela que eu tenho mais interesse. Polícia administrativa, embaixo de polícia administrativa escreva BAD, bem grandão, BAD. Polícia administrativa é BAD. O que é isso, rapaz? É mal agora? Não, não é isso não.
Polícia administrativa é BAD. E é BAD por quê? Porque ela recai sobre o B dos bens, recai sobre bens, recai sobre A de atividades e recai sobre o D dos direitos. Bens, atividades e direitos. Fácil? Ótimo. Além de ser uma polícia que recai sobre bens, atividades e direitos, ela atua de forma preventiva. Ela atua de forma preventiva. E se é uma polícia administrativa, é evidente que ela vai se utilizar do direito administrativo. É evidente que ela vai se utilizar do direito administrativo. Então, o resumo clássico da polícia administrativa recai sobre bens, atividades ou direitos, por isso o BAD, né? Ela é preventiva de forma clássica e vai se utilizar do direito administrativo. Aí você vem para o outro lado, então polícia administrativa ficou para o lado de cá. Para o lado de lá eu tenho a polícia judiciária. Polícia judiciária, né? Ela vai recair sobre bens, atividades e direitos? Não. Polícia judiciária recai sobre o corintiano, meu amigo. Recai, ó, contra pessoas, né, Jefferson? Não vai ter boca, não. Polícia, meu amigo, não tem essa. Polícia judiciária, ela tem incidência contra a pessoa. A polícia judiciária é preventiva? Coisa nenhuma. A polícia judiciária é repressiva. E aí eu tenho que me utilizar do direito penal, do direito processual penal, o lado negro da força. Vamos estudar o mal daí. Aqui não, aqui estudo bem, né? Estuda o lado negro da força. Então, veja, a polícia administrativa e a polícia judiciária têm características muito próprias, marcantes. Polícia administrativa é BAD, polícia judiciária recai contra pessoas. Polícia administrativa é preventiva, polícia judiciária é repressiva. Polícia administrativa utiliza o direito administrativo, polícia judiciária não. Direito penal, direito processual penal. Separa, separa. Pronto. Já sabemos as distinções. Agora, isso aqui mas derruba muita gente. O poder de polícia pode determinar uma obrigação de não fazer, abstenção. Ó, quero vir até aqui. Não, não pode, volta. Tá bom, restrição. O poder de polícia ali agiu, não dá. Não, olha, eu quero exercer tal atividade aqui. Não, não pode, volta. Ó, eu quero utilizar do meu bem nessa posição. Não, não pode, volta. Restrição. Tá bom. Só que também é uma obrigação de fazer. Você fala, como assim? Isso aqui é clássico em prova. Vão falar para você que o poder de polícia determina uma obrigação só e tão somente de não fazer. Aí você fala, não, pera lá, não é possível que não tenha uma exceção. Posso ter também uma obrigação de fazer? Posso. Posso ter uma obrigação de fazer. E se você ficar aí pensando, eu peço, né, aquela pegadinha de professor, fala, então me dê um exemplo, né? Você fala, puxa vida, quando é que o poder de polícia se manifesta em obrigações de não fazer? Nossa, é uma gama de informações. Toda restrição que tiver à atividade do particular, a direito do particular, restringindo sobre os bens, toda a regra, digamos, desse não fazer, no dia a dia nós temos diversos. Desde do volume do som, desde qualquer atividade mais simples, até o dia a dia lá, você está na praia, você sofre a todo momento restrição. Se você quer desenvolver atividade empresária na praia, você tem algumas regras, não tem como ser diferente. Agora eu quero saber a obrigação de fazer. Vai lá para mim, no Estatuto da Cidade. Vai lá, por gentileza, no Estatuto da Cidade, que eu vou aqui mostrar para você que quando existir desrespeito à função social, anota lá, quando existir desrespeito à função social da propriedade, claro que pelo Estatuto da Cidade eu estou falando do desrespeito à função social da propriedade urbana, o que nós teremos? Puxa, nós teremos aqui, não pode notar, isso é clássica pegadinha.
nós teremos a primeira restrição, né, é o quê? É a determinação de parcelamento do solo ou edificação compulsória. Então, dentro da propriedade imóvel urbana, que não se cumpre a função social da propriedade, o Estatuto da Cidade, aí é só você fazer a leitura das restrições, basicamente do artigo 4º até o artigo 7º, ali você tem essa gama. Quando não há observância da função social da propriedade urbana, o que nós temos? Nós temos a primeira possibilidade, e tem que ser passo a passo, eu tenho que necessariamente passar por elas. A primeira é o parcelamento ou edificação compulsória. Aí você fala, poxa, Barbieri, mas isso é manifestação de poder de polícia? Claro que é. É uma manifestação de poder de polícia porque é uma restrição. Só que é uma obrigação de não fazer? Não, é exatamente o contrário. É uma obrigação de fazer porque aquele particular agora ele está obrigado a edificar ou a fazer o parcelamento do solo. Não vai dar para ficar utilizando aquilo apenas como moeda especulatória. Não está cumprindo função social. Aí você fala, pois é, mas e se ele nada aqui, não está nem aí para a administração? Fala, dane-se. Aí nós vamos ter o segundo passo. Nós vamos aumentar a alíquota do IPTU. Fala, ele está rindo. Ah, é? Então depois que cumprir com o segundo passo, vai ao terceiro, desapropriação. Aí nós vamos estudar no momento oportuno, lá na frente. Entendeu até aqui? Então cuida com isso. O CESP é campeão de falar que o poder de polícia se manifesta sempre numa obrigação de não fazer. Ponto. Coisa nenhuma. Obrigação de não fazer é regra. Mas espera lá, posso ter uma obrigação sim de fazer. E ainda, qual seria um exemplo de manifestação de obrigação de fazer? Acabei de responder. Função social da propriedade urbana não cumprida no imóvel. Nós temos o quê? Nós temos aquilo que diz respeito a parcelamento ou edificação compulsória, né? Não é a faculdade, é obrigação. Não fez, aí eu tenho os outros dois passos. Por quê? O imóvel urbano, quando não cumpre sua função social da propriedade, eu vou colocando aqui intensidades sancionatórias. Até o momento que ele vai deixar de ser proprietário, até o momento que eu tenho a desapropriação. Maravilha? Agora, atributos, características do poder de polícia. Isso aqui vai lhe salvar a vida, mas tranquilamente. Atributos, características do poder de polícia, você vai resumir na dica. Você vai falar, o Barbieri durante a aula me deu uma dica. É aqui que eu quero. Você vai resumir na discricionariedade, coercibilidade e autoexecutoriedade, ou ele é autoexecutável. Resume as características, resuma o poder de polícia, enquanto os seus atributos, na dica. Ele é discricionário, existe uma certa margem de liberdade na atuação, existe conveniência e oportunidade. Ele é coercitível, tem coercibilidade, ou seja, precisando, eu não estou nem aí se o particular vai concordar ou não, tem imposição. E mais, ele é autoexecutável, espera lá, tem exigibilidade e tem executoriedade. Pode criar uma obrigação unilateral ao particular, perfeitamente, e vai impor, claro, e também pode desconstituir do ponto de vista material aquela irregularidade. Tranquilo? Joia? Essa é a regra. A regra no poder de polícia é a dica. Na próxima aula a gente percebe qual é a exceção. Até lá, um grande abraço e a gente se vê.